Glória a Deus. Os cumprimento com a paz do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, seu capítulo é o de número 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, seu capítulo de número 21. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Foi bom ouvir isso quando cheguei, porque é exatamente a fala de Pedro, e é sobre este homem que nós iremos falar essa noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 21. Nos encontraram? Agradeço a Deus pela bondade, pela misericórdia, pela graça, permitir que eu pudesse estar aqui contribuindo com a palavra de Deus. Pastor Rodolfo, Deus abençoe mais uma vez pela confiança. É um prazer poder retornar aqui. Que Deus continue lhe guardando, juntamente com a sua esposa, sua casa, sua família. E parabéns pelos 21 anos do ministério, e que Deus resplandeça este ministério aqui nessa nação, como tem feito. Muito obrigado pelo carinho. A missionária Edna, Deus abençoe. A Sara, toda a família, o Gu, pelo carinho e mais uma vez por ser um canal de bênção de me trazer aqui no Japão. E que Deus continue te guardando como sempre, continue sendo essa mulher abençoada como é, abençoando vidas como tem feito. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 21, a partir do versos de número 12, diz assim o texto. Antes de ler, só um detalhe. Deus ele tem maneiras extraordinárias de restaurar vidas. Nem que para isso ele tenha que te levar do mesmo lugar onde tudo começou. Vou repetir. Deus ele tem maneiras extraordinárias de restaurar vidas. E às vezes ele nos faz voltar do lugar onde tudo começou. Não para repetir a mesma história, mas para reescrever uma nova do mesmo lugar. Versículo de número 12, disse-lhes Jesus: vinde jantai. Na sua Bíblia está comei? É jantai. Mas eu entendo porque o tradutor trocou por comei. Eu explico. Porque o Pedro não pegou nada a noite toda. E aí, diz o texto, e já era de manhã. E Jesus disse, vinde jantai. Ou seja, acredito que só aqui no Japão vocês jantam no café da manhã. Tem bastante comida, né? Arroz. Mas não é janta. Ainda que para mim seja, mas... Aí o tradutor entendeu que a expressão jantar no campo semântico é uma refeição. O que ele fez? Trocou por comer, porque ninguém janta de manhã. Só que, na verdade, no original é refeição da noite. Ok? Mas até o final da mensagem, tu vai entender por que a janta é pela manhã. Versículo de número 13. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava com os seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Pedro, e aqui eu vou parafrasear para ficar mais fácil. Jesus disse para Pedro, tu me amas? Pedro disse, tu sabe que eu lhe amo. Aí Jesus disse a segunda vez, Pedro, tu me ama? O Pedro disse, tu sabe que eu lhe amo. E aí tem a questão de apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Aí pela terceira vez Jesus perguntou, Pedro, tu me ama? E aí o Pedro ficou muito entristecido. E por quê? Porque ele disse, Senhor, tu sabes que eu lhe amo. Na verdade, o Pedro está dizendo, tu sabes de todas as coisas. Aí Jesus falou, então faz o seguinte, você vai apacentar as minhas ovelhas. Ok? E também no final da mensagem, nós vamos entender melhor esse diálogo a fundo e tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas aqui nessa noite. O nome de Pedro
que aparece no texto bíblico é Simão. Esse nome Simão, ele é em aramaico. Mas quando nós observamos o nome de Simão, contudo, no texto em hebraico, já não é mais Simão, é Kéfas. Mas se você observar no texto grego, é Petros. Mas se você analisar no latim, é Petrus. Mas para nós, é Pedro. Só que Pedro, o seu nome trocado, não é só uma mudança nominal. A mudança, ela é vocacional. E por que vocacional? Porque Pedro é pedra, mas tem um detalhe, é uma pedra que desfarela ou esfarela. A vida de Pedro se parece com a nossa. Aparentemente é pedra, mas no decorrer da história ou da caminhada da fé, nós vamos nos esfarelando no meio do caminho. Lutas nos fazem desfarelar. Provações nos fazem desfarelar. Fracassos, decepções. Eu não sei o que pode ter acontecido que no meio do caminho você chegou aqui essa noite desfarelado. Mas aquele que chama Pedro é uma rocha. Só que é uma rocha que não desfarela. Ainda que você seja Pedro, uma pedra que se fragmenta em meio à caminhada da fé, e isso pode acontecer, quem te sustenta é a rocha. E essa rocha, ela não se fragmenta. Eu vou melhorar. A base dessa igreja há 21 anos é a rocha. Sabe por que ainda mesmo fragmentando, você está aqui essa noite de pé? Porque há uma rocha, há uma base que te sustenta essa noite. Mas mesmo desfarelando, porque eu estou de pé? Porque a graça é capaz de reconstruir cada pedaço que você deixou no meio do caminho. Somente a graça é capaz de juntar os cacos da tua história, refazê-la e te trazer aqui essa noite para ouvir a palavra de Deus. A história de Pedro começa com Jesus Cristo em um ambiente aparentemente estranho. Pedro está num lago. Nós chamamos de Mar da Galileia, a palavra é mar, mas a água lá é doce, é muita água. Fica entre as montanhas de Golã e as montanhas da Galileia. Pedro, em seu ofício, estava pescando. A chamada de Pedro vai acontecer na beira de um lago, mas a chamada de Moisés em um deserto. A experiência de João em uma ilha rochosa e vulcânica, a 86 quilômetros do oeste de Éfeso, que se tornou uma colônia penal. A chamada de Paulo é no caminho de Damasco. Eu não sei se você percebeu. Não fique preocupado com o ambiente em que você está inserido. A chamada não depende de cenários. Alguém deu glória a Deus, eu vou repetir. A chamada não depende de cenários. O lago que sustentava a vida de Pedro se tornou o palco da sua insuficiência. E por quê? Está pescando. O problema de Pedro quando pesca, e eu quando vou pescar, eu pesco por esporte, por lazer ou por hobby. Pedro, ele pesca por ofício. E aquela noite foi uma noite daquelas que qualquer um de nós queríamos que não tivesse existido. Todos nós tivemos já uma noite assim. Eu não sei quantas noites você teve. Aquela noite que marca, aquela noite que você queria pular a página, rasgá-la, jogá-la fora, mas ela está lá. Pedro está com redes vazias e lavando. Para um pescador, lavar rede, ir para casa sem um peixe, é uma noite de frustração. Todos nós já tivemos uma noite de frustração. Uma noite em que não tem término. Parece que vai demorar para abrir o sol. Pedro está da mesma forma. Eu me lembro que quando meu pai me chamava para pescar, ele acordava eu e meu irmão 6 horas da manhã. Eu ficava agoniado. 7 horas estávamos partindo para um rio qualquer que eu nem sabia qual era. 8 horas, nada. 9 horas, nada. Meio-dia meu pai não pescou nada, eu já com fome, querendo ir embora. Eu falava para o meu pai, pai, então vamos embora. Ele dizia assim, como todo pescador: não, se não veio até meio-dia, o melhor horário que os peixes vêm é depois das 2 da tarde. Eu sabia que a tarde seria longa. Mesmo murmurando, aí eu entrava na água, saía, não tinha mais o que fazer na beira daquele rio. Dava 5 horas da tarde, nem um lambari. Aí eu dizia, agora meu pai vai embora. 5h30, pai, vamos embora. Ele dizia assim, neste rio as traíras começam a chegar à noite.
10 horas da noite, quando meu pai estava guardando varas e lavando rede, eu sabia, ele vai voltar triste para casa. Só que a tristeza de Pedro ainda é maior. Meu pai foi por lazer, Pedro é trabalho, Pedro é ofício. Chegar em casa sem peixe é não ter uma banca na feira para ter o que vender. É olhar para a esposa e dizer, não tem como fazer a sacola. Em tempos antigos se dizia assim, não tem o que comprar. A noite de Pedro é frustrada, Pedro vai encarar a esposa em casa dizendo, nada peguei. O outro dia para Pedro vai ser terrível. Até que Jesus vem caminhando no mesmo mar. Só que quando Jesus ele vê Pedro, diz o texto que a primeira coisa que Jesus se atentou foi 2 barcos. Eu não sei por que Jesus decidiu escolher o barco de Pedro. Eu não tenho informações para poder trabalhar. Teologia não se faz em cima do si. Mas como pregador podemos imaginar. Talvez Jesus não pediu outro barco porque não era de Pedro e quem sabe aquela outra pessoa não iria entregar o barco. Mas ele sabia que Pedro iria entregar. Mesmo em uma noite frustrada, Pedro estaria disposto a remover o seu barco e entregar para Jesus. Antes de chamadas extraordinárias, o que Deus quer saber é se você está disposto para entregar. Eu vou repetir, evangelho não exige muito, chamada de Deus exige tudo. Se você não está pronto para ela, procura outra coisa para fazer na vida, ou somente seja um membro de igreja que vem para o culto, levanta a mão para dar glória a Deus, na hora do louvor fecha os olhos, a adoração acaba na hora da bênção apostólica, deixa a sua oferta e glória a Deus, tem uma vida em santidade, vai para o céu com a gente, mas se decidiu fazer parte de uma chamada. Eu tenho uma boa notícia para te dar, evangelho não exige muito, chamada exige tudo. Se você não está pronto para se desgastar, entrega a carteirinha. Se você não está pronto para deixar tudo, eu não sei o que você veio buscar. Mas eu tenho também uma boa notícia para te dar. Todos que Deus chamou, o mesmo que chama, garante a chamada. Alguém levantou a mão, eu vou repetir. O mesmo que chama, ele garante a chamada. Pequenas entregas podem levar Jesus mais longe. Vou repetir. Pequenas entregas podem levar Jesus mais longe. Prove, eu vim para isso. Jesus pediu o barco. O barco de Pedro é o barco que Jesus vai subir. Para Pedro um barco, para Jesus um púlpito. Aquilo que você entrega que parece ser algo insignificante é a ferramenta que Deus vai usar para que o nome dele chegue mais longe. O ambiente de trabalho de Pedro é o ambiente de palco para o evangelho chegar mais longe. Não precisa, para ser chamado, ser um pregador, estar no púlpito. O ambiente do teu trabalho pode ser o palco que Deus escolheu para que o evangelho chegue mais longe. Como está gravando, o que eu vou dizer não é para você, é para quem está em casa, para depois ninguém reclamar ou murmurar da hora da pregação e dizer assim, então está querendo dizer que se eu não emprestar ou não entregar, Jesus não vai, ele é todo poderoso, ele vai com você entregando ou não entregando. Mas por que ele pede? Para te colocar dentro do propósito, dentro do plano. É o teu barco que ele quer usar para que o nome dele chegue mais longe. É o jumentinho que você entrega, que faz ele entrar em Jerusalém e ser adorado. O que você tem para entregar essa noite? Para você insignificante, ele transforma em um palco onde o evangelho chegará mais longe. Só que Pedro, quando vai entregar, o que acontece? Tem que mover o barco, tem que mudar de posição. Chamadas só acontecem quando algo antecede a chamada. O que antecede a chamada? Antes de chamar, a primeira coisa que ele quer saber é se tem um coração disposto a entregar. E por causa desse aleluia, antes do milagre, ele quer mudar posições. Se você não está pronto para pequenos ajustes, se você não está pronto para pequenas ou grandes mudanças, você não está pronto também para viver um milagre. Vai ter milagre no ambiente do fracasso? Vai.
Mas antes de trazer o milagre no ambiente que você fracassou, que você chorou, a primeira coisa que ele vai fazer é: eu quero saber se você está pronto para mudanças. Eu quero saber se você está pronto para deixar ele mover o teu barco. Grandes destinos geralmente começam com pequenos reposicionamentos. Tu já imaginou ele mudar completamente a história da tua vida e mudar o teu destino? Pequenos reposicionamentos podem alterar destinos fracassados por milagres extraordinários. Se Pedro não move o barco por alguns metros, ele não viveria um milagre que vai carregar a vida inteira. Talvez uma atitude agora de reposicionar algo que está fora do lugar, que para você está no lugar, é através deste reposicionamento que você vai viver milagre, que vai marcar por toda a tua vida. O que o Senhor disse no ambiente do fracasso é que Deus escolheu para ser o ambiente da chamada e o ambiente do milagre. É estranho porque é um lago. Quem disse que ele tem cenários preferidos para grandes chamadas? Quando Pedro reposicionou o barco, Jesus subiu para pregar. Aqui eu aprendo uma lição, vai doer só um pouquinho, mas até amanhã de manhã já passou, pode ter certeza. Antes de eu chegar no Fuji para conhecer de perto, já passou a dor. O que Deus tem para lhe dizer é o seguinte: nós viemos para o culto e muitas vezes nós viemos só para levantar a mão, cantar, receber o milagre e ir para casa. Mas Pedro vai aprender uma coisa: antes do milagre, eles vão ouvir a palavra. Porque milagres acontecem no ambiente da palavra. Não, mas eu não gosto da palavra, então não está pronto para viver no ambiente dela o teu milagre. Antes de Jesus fazer o milagre, Jesus vai subir e pregar. Tu quer o milagre? Então senta e ouve a palavra. Tu quer mudanças? Senta e ouve a palavra. Tudo que Deus faz como milagres é dentro do ambiente da palavra. Quando Jesus pediu para Pedro reposicionar o barco, subiu, pregou, aí Jesus agora vem falar com Pedro. E é um detalhe importante: Pedro pega a rede e lança daquele lado ao fundo. Pedro deve ter murmurado por dentro: pesco há anos, é meu ofício pescar, sei tudo sobre isca, sei tudo sobre rede, sei tudo sobre o lugar que o mar da Galileia, os peixes vêm, até os horários eu sei onde eles vêm. Se eu não peguei nada o dia todo, a noite toda, e já lavei a rede, é porque não tem peixe. Ou seja, o que Pedro está dizendo é: o mar não está para peixe. Eu não sei se você já chegou a se expressar assim, mas nessa linguagem, dentro de um outro cenário que você está vivendo, é: o mar não está para peixe. Você sabe tudo sobre peixe, você sabe tudo sobre mar, você sabe sobre isca, você sabe sobre os horários. Isso é o que você sabe. Mas quando ele diz lança ao fundo, o que ele está dizendo é: Pedro, tudo o que você sabe está na superfície. Mas a profundidade, quem conhece sou eu. Alguém deu aleluia, eu vou repetir. O que você sabe é superfície. Estou tirando você desse relacionamento superficial só de culto de domingo. Estou te levando para o mais profundo do relacionamento. Oh, glória a Deus. Nas entrelinhas, em um outro contexto, o que Jesus está dizendo é: o que tu sabe, Pedro, é só o que você ouve no culto do domingo. Eu quero te chamar para você sair fora dessa superficialidade, desse evangelho barato, e te levar para o mais profundo do evangelho, para ver na profundeza coisas extraordinárias que você nunca imaginou ver. Tu prega, tu canta. O que você faz dentro do reino? Então o que você faz dentro do reino tem uma diferença, e qual? Em pouco tempo pregando, em pouco tempo de chamada, em pouco tempo conhecendo lugares, eu entendi uma coisa. Tem aqueles que são mergulhadores, mas tem aqueles que gostam de superfície.
E por que gosta da superfície? Porque superfície tem público, superfície tem foto, superfície tem barulho de pessoas e muitas vozes. Quando Jesus está te tirando da superfície e te levando para o fundo, no fundo não tem voz de ninguém, no fundo não tem foto, no fundo não tem fama, no fundo não tem público, no fundo somente tem algo, o que na superfície do mar não tem, e o que tem lá embaixo, coisas extraordinárias, que só quem vai ao fundo consegue ver. Se tu está preocupado com vozes em tua volta, eu acho que alguém está entendendo, se você está preocupado com público, se você está preocupado com foto, se você está preocupado com aquilo que os outros vão ver, fique aí na superfície. Mas se você quiser ouvir a chamada de Jesus e ir para o fundo, pode ter certeza, você verá coisas que até agora você não viu. Tem aventureiros, mas tem mergulhadores. Tem aventureiros, mas também tem mergulhadores. Até aqui não houve milagre, não houve promessa. Até agora só houve a palavra. Percebeu? Até o momento, no ambiente em que Pedro está, até agora não teve milagre. Até agora não teve uma promessa. Até agora só teve algo. Palavra. O ambiente propício para Jesus fazer a promessa e Jesus fazer o milagre. Só que quando Jesus disse lança ao fundo, Pedro pensou, eu vou fazer o que ele disse. E quando você faz o que ele disse, dorme com essa noite, até rede vazia se rompe. Eu não sei se você pegou, eu vou repetir. Quando você faz o que ele ordena e o relacionamento é mais profundo, até rede vazia, essa noite se rompe. Se a noite era de fracasso e rede vazia, fica tranquilo. Há um romper de Deus essa noite. Há um romper de Deus na tua casa. Alamandorá. E camandorá. Estou sentindo Deus para dizer, há um romper de Deus essa noite. Oh glória. Quando Pedro vai trazer a rede que estava lavada, vazia, enrolada para ir embora, é a rede do recomeço. Estou sentindo de Deus, quem entrou pensando que era o último dia e que o cenário seria de fracasso, os céus me trouxe só para lhe dizer, com ele todo aberto, e a voz de Deus vindo no teu coração para dizer, o ambiente do fracasso é o ambiente da promessa e do milagre, e é dentro deste ambiente que você vai sentir e ver com teus olhos o romper de Deus. Quem me conhece sabe, não sou pregador da vitória, mas para dizer que Deus está fazendo algo como um romper e uma vitória sobre a tua vida, é porque estou sentindo muito Deus aqui para lhe dizer, se prepare que por esses dias tu verás o romper de Deus. Agora o ambiente do milagre se torna um ambiente da promessa. Pedro. Eu fico imaginando como Pedro estava se sentindo por dentro. Meu Deus, a partir de agora, então, eu vou ser o pescador número 1. Mas o seu negócio não vai ser mais com peixes. O seu negócio agora vai ser com homens. Farei de ti pescador de homens. O que Pedro faz? Ele tira peixe da água e traz para o ambiente dele. Agora tu vai tirar homens de um outro ambiente e vai trazer para o seu. Na verdade, vou melhorar. Tu vai tirar peixes do ambiente em que eles estão e vai trazer para o meu ambiente. Mas peixe fora d'água morre. Tu entendeu então, Pedro, que é o evangelho? Vai tirá-los do ambiente deles para morrer e viver no meu ambiente. Para quem gosta de escola bíblica ou para quem gosta de homilética, tópico 1 da mensagem. A palavra de Deus gera milagres. Vou repetir, guarda no teu coração, tópico 1. A palavra de Deus, ela gera milagres. Vamos sair de Lucas 5 e permita-me, vamos para Mateus 14. E o ambiente, eu gostei da água essa noite, eu vou ficar nela. Mar da Galileia.
Só que agora Jesus, ele não estava somente pregando, estava distribuindo pão. E onde distribui pão físico, é mais ou menos 5.000 no culto. Quem vai para receber só e alimentar o que é físico, é multidão, é 5.000. 5.000 pessoas e Jesus alimentando. Os fornos de Jesus estavam acesos e a padaria de Jesus estava a 1.000 por hora. E Jesus entregando pão. Só que agora Jesus faz algo inusitado, que até o momento eu não tinha visto. Os discípulos estavam acostumados a caminhar do lado dele. Caminhar do lado de Jesus é vivenciar milagres. Caminhar do lado de Jesus é ver o extraordinário, é ouvir coisas inefáveis. Agora Jesus disse aos discípulos: entram no barco. Mas disseram: entrar no barco é fácil. O difícil é ouvir o que Jesus disse agora. Vão para o barco e eu vou para o monte. O que os discípulos entenderam? Dessa vez ele não vai com a gente. E quando os discípulos entraram no barco, diz o texto, Jesus subiu para as montanhas, para os montes para orar. Quando você pensa que está sozinho, fique tranquilo. Do topo da montanha ele não perde ninguém de vista. Parece que alguém entendeu aqui, eu vou repetir. Quando tu pensa que está no barco sozinho, mesmo na tempestade, fica tranquilo. Ou ele está no topo e não te perdeu de vista, ou ele está caminhando sobre a dificuldade e vindo até você. Jesus orando no monte e os discípulos no barco. Na narrativa bíblica nós encontramos pessoas que amam entrar em barcos, o que muda é com quem você entra. Eu fico imaginando quem pagou aquele cruzeiro que sai de Jope e vai para Tarsis. Quem pagou aquele cruzeiro nunca imaginou que teria um peso por nome Jonas no porão, dormindo no meio da luta. Eu conheço obreiros assim. Estão no mesmo barco com você, mas indiferente nas lutas. Já congreguei em igreja que estamos passando por luta, por prova, e estamos precisando de pessoas que oram, de pessoas que vestem a causa, que arregaçam as mangas e dizem: eu estou contigo, vamos para a oração na semana. Não, no jejum também estou, e no evangelismo pode contar comigo. Mas também conheço aqueles que estão indiferentes a tudo. Estão no porão, no sono da irresponsabilidade e não quer saber de nada, da tempestade, do vento. Enquanto isso, o barco quase indo a pique. Você escolhe essa noite quem você coloca no barco. Se você quer caminhar com peso como Jonas no barco, é com você. Mas eu prefiro como Paulo. Quando entrou em um barco que ia a Roma, veio um vento euroaquilão. Se Jesus permitiu o vento, e eu creio que sim, tudo está no teu controle. Eu não sei se foi Deus que enviou o vento, a Bíblia também não diz. Mas eu acredito que o próprio Deus enviou aquele vento e tempestade logo para quebrar o barco. Pregador, não entendi, Deus quebra barco? Pergunta para Josafá. Fez aliança errada com Acasias, foi buscar ouro em outra terra. Antes de ir, Deus quebrou o barco. Sabe por quê? Porque Ele te ama e não quer te perder. Se fez aliança errada, deixa Deus quebrar o barco. Não chora quando Ele quebra o barco. É Deus quebrando o barco. Porque com o barco sem quebra, tu iria para longe de mim. Mas para te trazer, se for necessário, eu quebro o barco, mas eu não te perco. Para quem gosta de missões, se não quebra o barco, o evangelho não chega a Malta. E entre o teu chorinho de ver o barco quebrado, ou alma se convertendo em Malta, isso aqui é para quem tem maturidade na fé. Quem é menino vai chorar. Mas se você olhar para o barco que Jesus permitiu quebrar, chore. Mas o teu choro não comove quando o assunto é missões. O teu choro não resolve problemas quando Deus ele quer usar os problemas para uma causa maior, que é o teu evangelho. Chore pelo barco quebrado, mas se alegra porque Ele faz você ir para Malta para te usar. Deus não está preocupado se Ele vai te quebrar um pouquinho para te usar em ambientes em que ninguém iria levar o evangelho. Deus
se for necessário. Ele quebra o teu barco, mas ele cumpre a agenda dele missionária. Por quê? A causa do evangelho é muito maior do que os teus caprichos, muito maior do que as suas coisas particulares. Aquele pregador que vem no culto do domingo e diz: o teu sonho ele vai dar, sonhe porque ele vai dar. Eu conheço um Deus que desfaz sonhos. Eu vou repetir, eu conheço um Deus que faz pessoas deixar a mão dos sonhos para viver a agenda de Deus. Eu não sei se é do seu tempo, talvez eu vou dizer, os jovens aqui não vão entender nada. Se você é daqueles que sonham como Alice no País das Maravilhas, o meu Deus está sempre pronto para desfazer essa peça teatral e te colocar na vida real do evangelho. E vida real do evangelho é fidelidade à palavra, nem sempre é ausência de provações. Mas uma coisa é certa, é garantia da presença. Eu ouvi 4 glória a Deus e meio, e por isso eu vou repetir. Fidelidade à palavra não é ausência de provações. Tu pode ser fiel à palavra e passar por provações. Mas uma coisa eu te garanto, a mesma fidelidade atrai a presença. Paulo colocou quem no barco? Indo para Roma? Aristarco. Quem é este? Nunca ouvi falar. Eu gosto desses mesmos. O nome dele em grego é trabalho. Você decide hoje, vai continuar andando com Jonas, que é peso para a tua vida? Ou vai colocar pessoas produtivas que trabalham? São pessoas assim ao teu lado, que caminham com você mesmo quando o barco quebra. Agora Jonas, ele dorme, indiferente. Com quem você está andando? Quem é teu companheiro de chamada? Eu também amo esse silêncio, pode ficar tranquilos. Agora, os discípulos estão no barco sozinhos em meio à tempestade. Só de ouvir pregação no culto do domingo, eu creio que você sabe disso. O mar da Galileia tinha uma crença. O pescador é terrível para contar mentira, né? Geralmente o peixe maior é o que escapou. E o que acontece? Há uma crença no mar da Galileia. Qual é a crença pagã? Eles acreditavam que sempre tinham fantasmas lá. E essa crença pagã estava impregnada na Galileia. No entanto, que no meio da tempestade, eles olham e vê alguém vindo. E o que os discípulos disseram? É um fantasma. Coisa de pescador. Já pensaram que a crença era real e os discípulos estão andando com Jesus, mas estão acreditando em fantasma. Só que quando eles observaram, não era um fantasma. Era Jesus caminhando no meio da tempestade e da tormenta. Detalhe. Aquilo que para os discípulos era medo, aquilo que para os discípulos era aflição. E o que era o medo e a aflição? As águas. Só que o meu Jesus, ele caminha sobre aquilo que para você é medo. Aquilo que para você te aterroriza, para ele é uma passarela. Para ele caminhar por cima só para te mostrar: eu estou no controle do barco. Eu estou no controle da água. Eu estou no controle da tempestade. Te apresento um Deus que fala no meio da tormenta. Te apresento um Deus que fala no meio da tempestade da tua vida. Eu lembro quando levaram 500 juntas de boi, 500 jumenta, 3.000 camelos, 7.000 ovelhas e 10 filhos. 40 capítulos ouvindo. Ô meu irmão, se eu contar isso aqui, vão acabar com o meu ministério. Tá filmando? Tá, não tá? Ah, então tá. Se vai cortar, tá bom. Isso aqui você corta. Ok? Só da mídia, corta só. O livro de Jó era para ter mais ou menos 4 capítulos só. É? Mas tem 42. Que ousadia, não? Era para ter 4? Claro. E por que era para ter 4? Capítulo 1. Deus dá testemunho de Jó. Satanás, claro que ele te adora do culto domingo. Tu deu casa, tu deu carro, deu emprego. Só faltou não vir no culto adorar. Deus falou: é mesmo? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar o carro, vou tirar a casa e permito que você tire os filhos. E tu vai ver se no domingo ele não vem me adorar. Satanás no capítulo 2 iria levar tudo.
é mulher, deixa ela falar no 2, só ela. Capítulo 3 era para Jó pedir para Deus falar. Capítulo 4 Deus iria resolver. Qual o problema do livro de Jó? Todo mundo fala. Está aparecendo vida de alguém. Só vai para a rede social. E vai para a internet. E pede conselho para o pastor da outra igreja. E manda mensagem na rádio para o pastor de outra igreja. E manda direct no Instagram para pastor de outra igreja. Todo mundo fala. Como que é a vida de Jó? A mulher de Jó fala. E depois, Jó fala. E depois, Zofar fala. E depois, Elifaz fala. E depois de Elifaz, depois de Zofar, aí vem um por nome Eliú. É o mais novinho. Começou ontem, sabe tudo sobre teologia, ele sabe tudo agora sobre evangelho. Ele fala, fez divindade agora, a faculdade dele, mestrado, fala. E depois, Jó fala. E depois, Bildade fala. E depois, Elifaz fala. E depois, Zofar fala. E depois, até o Eliú fala. E depois, Zofar fala. E depois, Bildade fala. E depois, Jó se defende. E depois, Elifaz fala. Até me cansa pregando falar isso. Tu imagina 30 e poucos capítulos assim? Percebeu que todo mundo fala? E Deus? Quando deixar falar, eu resolvo. Agora você decide. Ou você deixa aquele que está no controle de tudo falar e resolver, ou fica deixando a cunhada dar palpite. Ou fica deixando a sogra falar, ou fica deixando o tio falar, ou fica pedindo para o pastor que nem te conhece falar. Deixa eu te dizer uma coisa, quem te conhece por dentro, lá em Lucas 5, que te viu naquela noite frustrada, ele te conhece, deixa ele falar e resolver. Aí Jó falou, tá bom, fala. Aí Deus veio no meio da tormenta, ele fala, veio um redemoinho, se sou eu, saio correndo. O Jó só não saiu correndo porque não dava para correr. Porque não dava para correr, a doença que Jó contraiu, homens mais sabidos que eu vão dizer que era a furunculose. E o que é a furunculose? As cartilagens, elas caem. Unha ele não tinha. A primeira coisa que Jó perdeu foi as unhas. A pele de Jó ficou enegrecida, diz o texto. Jó tem um mau hálito insuportável. Os dentes de Jó quebraram. Sem unha, as feridas coçavam demais. O que ele fazia? Se não tem unha para coçar, quebrava cacos. Ele coçava as feridas. Os amigos que frequentavam a casa dele, quando Jó era próspero. E por que próspero? Jó tinha jumentas. E por que não jumentos? Jumenta dava leite. Naquele tempo, era o leite da jumenta que era usado e não da vaca. O laticínio era de Jó. Indústria têxtil era dele. Ele tinha ovelhas. Ovelha só tem valor e ovelha só serve se estiver viva. Ovelha morta não serve para nada. Ovelha viva, a lã fazia tapetes árabes. A indústria têxtil era de Jó. Laticínio de Jó. Ele tinha camelos, meio de transporte. O Uber na época era todo de Jó. E ele tinha também aqueles bois. E aqueles bois, todo latifundiário também era de Jó. Quem não quer frequentar a casa dele agora? Jó não tem ninguém, não tem filhos, tem mau hálito, tem furunculose. Jó disse, todos se foram. E quando todo mundo parou de falar e de acusar Jó, agora vem aquele que mesmo quando você está em cacos, ele quer resolver a tua vida. Quando Jó viu a última vez um redemoinho, bateu nos 4 cantos da casa, acabou com a vida de Jó. Agora vem um redemoinho de novo. Se sou eu, corro. Jó deve ter pensado, no redemoinho está voltando outra vez, agora é para levar a minha vida. Pode levar, Senhor. Ele amaldiçoou até o dia que ele nasceu. Aí no meio daquilo que para você é morte, é o fim, que te traz lembranças ruins, Deus veio e disse, Jó, tô aqui, Jó. Tu até pediu para mim vir e eu vim. Cansei de te ouvir, Jó. Quer me ouvir? Jó disse, quero. Deus fez, eu contei, pode ser que eu tenha errado, 77 perguntas para Jó. A mais fácil foi essa: onde tu estavas quando eu coloquei os fundamentos na terra? Sabe o que Jó fez? O que você fez aí agora? Colocou as mãos nos lábios e disse, pois é, Senhor, eu só te conhecia de ouvir no culto do domingo. Agora eu sei que tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O teu Deus, ele fala em meio à tormenta. Quando Jesus chegou no barco de Pedro, ele disse, e aí, Pedro, quer vir? Vem. O Pedro olhou para a água, se sou eu, não vou.
Vai não? Vou não. Lei da gravidade, se eu subir na água eu afundo. Só que tem uma palavra que gera milagres em Lucas 5. Também tem uma palavra que controla a lei da gravidade e as leis naturais. Vem, Pedro. Pedro pensou. Agora Pedro está em um conflito. E qual é o conflito? Se eu for, eu afundo. É o que você sabe. Mas se quer caminhar sobre a minha palavra, pode vir. Quer caminhar nesses discursinhos que você ouve, pode caminhar. É raso e superficial. Mas se quer caminhar sobre a palavra dele, pode ter certeza, tu vai pisar em lugar que você nunca imaginou pisar. Pedro foi e andou sobre as águas. Pregador, não compreendi. Se tópico 1, a palavra gera milagres, tópico 2, a palavra gera experiências extraordinárias. Agora Jesus está alimentando mais pessoas com pães. Pregador, eu acho que o senhor errou, porque o senhor disse que ele alimentou em Mateus 14, 5 mil. A padaria ficou aberta outro dia também, agora ele alimentou 4. Só que quando ele está alimentando pessoas com pão físico, o culto está cheio. Traz o profeta da revelação no culto domingo que vem. Daqueles que trazem 30 revelações em 10 minutos. Que nem João teve em Pátimos. Tantas. Eu não sei quantos anos em Pátimos, mas conheço quem em 5 minutos traz 10, traz 50. O culto estaria hoje, pessoas saindo, permita a expressão, pelo ralo. Ia ter pessoas na porta querendo entrar. Por quê? Porque nós queremos a revelação. Nós queremos saber o amanhã. Pão físico, culto cheio. Só que agora ele terminou de abastecer o biológico. E agora Jesus começou a pregar. 3 foi para o banheiro. 4 pediu licença para o pastor e disse que tinha que sair mais cedo. Uns 10 começou a andar para lá e para cá na hora do culto. Começou a sair para fora, bater papo nos corredores. Quando Jesus olhou, dos 4 mil só tinha um. Pedro. Aí Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, se quiser ir no banheiro também na hora do culto, pode ir. Pedro olhou para ele e disse: para quem irei eu? Sabe o que Pedro está dizendo? Para quem eu vou? Se tua palavra gerou milagres, se a tua palavra me fez andar em lugar que eu nunca imaginei andar, tua palavra gerou experiências, para quem irei eu? Vou ficar aqui, passe o que passar, mas só o Senhor. Que bom ter ouvido esse louvor hoje. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Me aguenta mais uns 10, 15 minutos, digo amém. Só que Pedro se parece muito comigo e com você. Se quiser dizer eu não, tá tudo bem. Eu conheço alguns assim. Pedro é aquele que é muito forte, vive experiências, vive milagres. Mas parece que em alguns momentos, parece que nossos pés oscilam. Parece que as lutas da caminhada da fé nos faz cochear no pensamento. Não estou falando de abandonar Jesus, estou falando com um crente maduro. Crente com maturidade não pensa em abandonar Jesus por nada. Estou falando de chamada. Parece que os pés oscilam. E é quando Pedro ele está na ceia com Jesus. E quando eles saem da ceia, Jesus diz: olha, todos vocês vão me abandonar e tal. E aí o Pedro falou: eu te abandonar? Vou não. Está brincando, Jesus? Tua palavra gera milagres. Tu me fez andar contigo sobre águas. Para quem irei eu? Vou te abandonar não. Eu vou contigo até o fim. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, vou parafrasear. Tu não é tão forte assim não, Pedro. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negas. Mas o galo canta quantas? 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 Ele não canta 3. Também não canta 1. Só Marcos diz, canta 2. E por que Marcos sabe? Porque quem ditou o evangelho a Marcos foi Pedro. Ninguém mais que Pedro sabia quantas vezes o galo cantou. Até porque o som do galo ficou 3 dias no seu coração. Aí Jesus falou: Pedro, você vai me negar. Mas essa deixa de Jesus é tudo. E poucos pregadores percebem.
Todos irão me abandonar, tu vai me negar 3 vezes. Mas eu vou adiante de vós. Para onde? Para Galileia. Para onde? Para onde tudo começou. Eu sei tua história, Pedro. Eu sei que tu não é tão forte. Tu vai me negar. Mas eu vou te esperar onde tudo começou. Para quem não estava no começo da mensagem, por misericórdia eu vou lhe dizer, para restaurar homens, às vezes ele nos leva num ambiente onde tudo começou. Não para repetir a mesma história, mas a graça faz reescrever uma nova. Só que Pedro não entendeu e Pedro foi orar com Jesus. Se Pedro não consegue orar nem por 1 hora, você acha que ele vai vencer uma criada? Tu que diz que é forte, que prega, que faz e acontece, tu não consegue orar 10 minutos a semana? Tu vem dizer para mim que tu vai aguentar a tentação, que tu vai aguentar o que vier pela frente? Aguenta não. Jesus disse, tu não consegue orar nem 1 hora. João e Tiago estavam também. Mas a conversa hoje é com Pedro. Outro dia eu pego João. Aí quando ele falou isso para Pedro, Jesus, ele sai do Getsemane e Judas o trai com um beijo. A palavra grega são repetidos beijos. Para quem gosta de estudar, a palavra grega, repetidos beijos, é mais do que 3. Judas beijou Jesus por mais de 3 vezes. Para quê? Apontar Jesus para os soldados. E quando um, por nome Malco, ele vem até Jesus, Pedro tirou a espada. É mais ou menos assim: ninguém vai mexer com o meu pastor, porque quando eu estava com a noite frustrada, sem um lambari, ele apareceu e minha rede vazia rompeu. Depois, estou no meio da tempestade, ele veio caminhando sobre ela como uma passarela e me fez andar em lugar que nunca andou. Agora tu vem mexer com ele? Pedro arrancou a espada. Eu acredito, e depois pode contestar, era para rachar a cabeça no meio. O soldado fez isso, arrancou a orelha, e a orelha caiu no chão. Dorme com essa noite, para nunca mais esquecer. Se o soldado não tem feridas, o que ele sabia de Jesus até ali? Impostor, um falso profeta, um homem qualquer que está dizendo por aí que é Deus e é rei. Agora tu vem no culto chorar por causa daquelas marcas e feridas que a vida te fez. Se não fosse aquelas feridas, tu nunca saberia quem é Jesus. Se não é um pedaço arrancado e caído no chão, tu nunca saberia quem é ele. Agora eu vou parafrasear, vou pensar, até porque pregador é assim mesmo. Eu não acredito que Jesus ficou procurando a orelha no chão para restaurar, até porque saída de Getsemane, escuro, lá não tinha lâmpada, lá não tinha poste de luz, tinha tochas e soldados. Eu não acredito que Jesus, ele fica pegando pedaços que você perdeu no meio do caminho para remendar. A graça não trabalha com remendos, a graça trabalha com algo novo. Parece que alguém entendeu. Aquela ferida lá no teu passado, foi ela que fez você conhecer quem é ele. E ele resolveu fazer com que você o conheça. Quer conhecê-lo? A graça não trabalha com remendos. Ele está disposto a restaurar e fazer algo novo. Pega a espada, põe na bainha, Pedro. Esses tempos atrás alguém perguntou: 10 anos preso eu não aguentaria. Eu disse, pois é. Foi através dessa ferida de 10 anos que eu conheci quem é ele. Oh, glória! Não chore por aquele abuso na infância. Não chore por aquelas palavras de pais que disseram coisas horríveis sobre você. Não chore por aquela porta lá atrás que um dia fechou e nunca mais abriu. Foi por causa dessas feridas, foi por causa dessas marcas que você conheceu quem é ele na tormenta. Agora Jesus, o que ele faz? Jesus, ele permite ser preso. E quando Jesus entra dentro do sinédrio, o João conhecia o sacerdote, entrou lá dentro. É bom conhecer, né? Pessoas que abrem porta. E Pedro está do lado de fora. Aí quando Pedro nega pela 3ª vez, o galo canta 2, diz o texto. Jesus sai e olhou para Pedro. E Pedro chorou amargamente. Como aluno, quando eu leio a Bíblia, nada é em vão. Eu fiquei algum tempo e alguns anos querendo saber no texto
Jesus olhou e Pedro chorou amargamente. O que tinha no olhar de Jesus? Procurei no grego, a palavra olhou é implébito. Implébito não significa olhar como estou te olhando. A palavra implébito, pasme, é olhar no profundo. É olhar onde nem você consegue com os teus olhos alcançar. Quando Jesus saiu do sinédrio, Pedro negou a terceira vez e o galo cantou a segunda, Jesus olhou para Pedro na alma dele. O olhar de Jesus falava mais do que a minha pregação hoje de 1 hora. O olhar de Jesus dizia: Pedro, eu não disse que você não era tão forte assim. A palavra que gerou milagres, a palavra que trouxe experiências marcantes, em um momento você cochilou e não acreditou nela, quando eu disse que você não era tão forte. E por que Pedro chorou amargamente? Quem quer saber, diga eu quero. Um dia Pedro lembrou daquele sermão de Jesus. Por isso que é bom você lembrar de toda a pregação que você ouve. Porque aí o Pedro lembrou daquela pregação de Jesus numa tarde, e Jesus pregando, ele dizia: quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Sabe o que Pedro pensou? Acabou aqui. Acabou chamada, acabou promessa, acabou ministério. E para onde ele foi? Galiléia. Meus amigos pregadores, eles acabam com a vida de Pedro. Eles dizem assim: Pedro, quando foi para Galiléia, ficou nu, abandonou Jesus. Entregou até a carteirinha de membro, entregou a carteirinha da convenção, falou: não quero saber de chamada e também não quero mais saber de ir para a igreja. Meus amigos se enganam quando pregam isso. Por que ele foi para Galiléia? Porque abandonou? Não. Ele foi para o mesmo lugar que há 3 anos antes ele escutou Jesus dizer: farei de ti pescador de homens. Ele te trouxe no mesmo lugar para confirmar promessas essa noite. Talvez foi numa igreja em um outro estado ou em um outro país, mas ele te trouxe no mesmo ambiente da fé para confirmar que ele não desistiu de você. E quando Pedro está nas águas, Jesus aparece. Quando Pedro vê Jesus, ele vem correndo do jeito que está. E aí Jesus faz uma pergunta. Pedro, as perguntas de Jesus é muito difícil. Será que Jesus não sabia que Pedro não pegou nada? Claro que ele sabia. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, quando ele perguntou: e aí Pedro, tem algo para comer? Sabe quando você está frustrado, não pegou nada, e ele vem e fala assim: tem janta? Ele quer levar você a lembrar da rede vazia. Como é difícil uma noite frustrada. Sabe o que ele está dizendo nas entrelinhas? Pedro, percebeu que sem mim nada podeis fazer? Percebeu, Pedro, que se eu não estiver no barco, vocês afundam? Percebeu que se você não lançar aonde eu peço, é rede vazia e noite frustrada, Pedro? Mas quando eu estou no ambiente, rede vazia também rompe, Pedro. Aí Jesus pensou: Pedro, eu vou dar para você uma colher de chá, vim de jantar. Aí o tradutor trocou na Bíblia, né? Colocou vim de comer em umas traduções. Eu entendo o tradutor, vou ter misericórdia com ele. Se eu fosse ele e não entendesse aí o grego, eu faria o mesmo. Na verdade, não é nem conhecer o grego, é conhecer a revelação de Deus. E qual é a revelação de Deus? É vim de jantar. Pastor, ninguém janta de manhã? É. Só que quando você não pega à noite, nada. Sabe aquela noite que você não jantou porque não teve o que comer? Sabe aquela noite que o choro durou ela toda? Pela manhã ele vem só para dizer: eu vou pagar para você aquela janta. Por misericórdia. Aquela noite que você chorou e não teve respostas. Aquela oração que você fez a noite toda. Pela manhã ele vem quitar aquela noite, aquela oração, só para que você lembre e saiba: eu sou o mesmo de há 3 anos antes. E o que eu te prometi não cai por terra, Pedro. Mas eu quero te fazer 3 perguntas. Não, mas eu neguei 3 vezes, é por isso que eu faço 3 perguntas. Não, mas eu dormi 3 vezes, é por isso que eu vou fazer 3 perguntas. Tu me ama? Agapau. No grego é: tu me amas como eu te amo? A resposta de Pedro: filho, não, eu não consigo te amar assim não. Eu te amo como amigo. Estou parafraseando. Primeira pergunta: tu me amas como eu te amo? Pedro falou: não.
Eu te amo como um amigo. Segunda pergunta de Jesus: tu me ama como eu te amo? Resposta de Pedro: eu te amo como um amigo, até porque se eu te amasse como o Senhor me ama, eu não estaria aqui ouvindo o som do galo da minha consciência. Se eu te amasse como o Senhor me ama, eu não estaria aqui sem nenhum peixe na rede. Se eu te amasse como o Senhor me ama, eu não tinha te abandonado aquele dia. Se eu te amasse como o Senhor me ama, eu não tinha pecado essa semana. Se eu te amasse como o Senhor me ama, eu não tinha te abandonado pela primeira provinha que eu passei e deixei a tua casa. Aí a terceira pergunta de Jesus é: então vamos fazer o seguinte, tu me ama como um amigo, Pedro? Sabe o que Jesus está dizendo nas entrelinhas? Eu sei que você não é tão forte faz tempo. Eu reconheço a tua fraqueza. E eu decidi trabalhar nela. Por causa desse aleluia, irmão. A graça trabalha não na tua força, porque senão não é graça. O meu poder se aperfeiçoa não na tua força, senão não é poder. Quando você está fraco, que você reconhece a minha graça, e é aí que você é forte. Por quê? Porque a minha graça decide descer no mesmo cenário de quando tudo começou para te restaurar. Então eu faço o seguinte: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que ele está dizendo? Eu te coloco de pé hoje, te restauro, te uso e esqueço a página que ficou para trás, porque eu sei em Pentecostes que eu vou poder te usar de novo. Aqui eu termino. Primeiro tópico da mensagem: a graça gera milagres. Segundo tópico: a graça gera experiências extraordinárias. Encerro. Terceiro tópico: a tua palavra ainda restaura. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Se você é um destes que um dia viveu essa palavra, mas que em algum momento esfarelou no meio do caminho, como Kefas, esfarelou no meio do caminho como Simão, esfarelou no meio do caminho como Petros, esfarelou no meio do caminho como Pedro, pedra desfarelada. A rocha, a tua base hoje te chama. E a rocha está dizendo: sem mim, Pedro, você é uma pedra fragmentada na história. Mas comigo, rede vazia também rompe. Comigo, o que é medo é plataforma para me caminhar e te chamar para viver e andar onde nunca andou. Se quer ficar fragmentado e voltar para casa desfarelado, é com você. Mas se quer restauração, sai do teu lugar e vem. Ele está te chamando aqui. Não sei se você percebeu, a conversa é séria. Então eu não preciso de música, já tem a primeira pessoa. Tem mais alguém? Tem mais alguém? E hoje nós não precisamos de música, de fundo musical. É no ambiente da palavra que Ele ainda chama. É no ambiente da palavra que Ele ainda restaura. É no ambiente da palavra que Ele te chama para viver o extraordinário. Eu quero orar por essas vidas. E a graça hoje, ela desce no nosso ambiente. Mesmo que você ainda não alcançou o amor que Ele tem por você, mas Ele decidiu pegar nas tuas mãos e caminhar contigo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui, Senhor,
que nesse 21º aniversário da igreja, nós possamos ter vidas aqui restauradas. Em nome de Jesus Cristo, esse é o ambiente que o Senhor escolheu para nos restaurar. Nem que for necessário voltar para o mesmo ambiente onde tudo começou. Não para somente viver a mesma história, mas Ele quer hoje fazer você hoje recomeçar de novo. Em nome de Jesus Cristo, sustenta essas vidas que aqui estão. Em nome de Jesus Cristo, aqueles que desfarelaram no meio do caminho, em nome de Jesus Cristo, a tua graça hoje restaure e os coloca de pé. Que o Senhor permaneça como a nossa rocha, como a nossa base. Em nome de Jesus Cristo, que esses ouvidos continuem sensíveis a ouvir o Teu vem, a voltar a caminhar, Senhor, e viver experiências maiores e marcantes. Que esses que vieram aqui à frente possam ainda crer que a Tua palavra gera milagres. Em nome de Jesus, que a Tua palavra essa noite, além de restaurar essas vidas, possa nos dar força para caminhar ainda mais, para ainda ser usados como instrumento da Tua palavra. Senhor, abra a esfera hoje, essa noite, e que o Senhor possa derramar dons sobre essas vidas, que o Senhor possa dar sabedoria, que o Senhor possa, Senhor, trazer a ciência da palavra, que o Senhor possa revesti-los de poder, caminhar, Senhor, na Tua presença e poder, Senhor, estar fortalecidos e poder ser usados para que possam entregar o que eles têm, para que almas possam ser alcançadas e que o Senhor possa fazer grandes coisas através deles, por meio deles. Em nome de Jesus, as feridas que estão abertas, eu creio que a graça não trabalha com remendos, mas eu creio essa noite que a mesma graça restaura, que a mesma graça faça algo novo. Senhor, que eles possam viver um novo ciclo, que eles possam viver uma nova página reescrita pela Tua graça. A graça que redefine destinos é ela. Que hoje, essa noite, assim como Pedro reposicionou o barco e o seu destino foi mudado, este pequeno reposicionamento de sair do teu lugar e vir, já disse muito para ele. É que você está disposto a ter um destino e uma história redirecionada por ele. Encerro. Quando Pedro entregou o barco, removeu do lugar, o que Pedro está dizendo nas entrelinhas é: estou disposto a mudar, estou disposto a redirecionar o que é meu, para viver o que é teu. Como disse, evangelho não exige muito, evangelho exige tudo. Ele quer você essa noite por completo, Ele te restaura por completo, Ele te levanta por completo, mas também para você entregar a Ele nessa chamada tudo o que é teu. Em nome de Jesus nós te agradecemos, e que o Senhor faça muito mais além do que pedimos e pensamos. E se você crê em tudo isso, diga amém. Aleluias. O que dizer depois de tudo que o Senhor ministrou em nossos corações? Quantos apanharam? Eu também. Oh, irmãos, o Senhor corrige aqueles que o amam. Hashtag fica a dica. Amém? Nesse momento, eu quero convidar você a ofertar na casa do Senhor. E com muita alegria, aqueles que viram o vídeo do pastor Antônio, falando sobre que essa igreja missionária, realmente nós somos missionários. E desde o início, sempre investindo nas nações. E tudo começou quando o pastor de Moçambique entrou em contato com o pastor Antônio, do Peru, e pediu ajuda. E depois passou para Moçambique. Eu sei que o pastor tem ali também um trabalho muito lindo. E nós queremos hoje, com muita alegria,
como desde o início, né, a gente aprendeu ali com nossos irmãos moçambicanos a ofertar. E como nos constrange vê-los ofertando, porque podemos estar lá no campo e vimos a situação, a necessidade, a realidade deles, mas quando se falava em ofertar na casa do Senhor, irmãos, era com muita alegria. E nessa noite nós também queremos convidar você, venha ofertar com alegria. Alissa, e vamos fazer a moda moçambicana? Amém? E esse aqui é capulano, irmãos. Para quem não conhece, é um tecido que as nossas irmãs lá... Quer colocar? Quer dançar? É. E nós vamos fazer a moda deles, amém? Se o pastor quiser entrar. O senhor aprendeu lá? O senhor aprendeu a dança? Vem, Fran. Vamos? Vamos ensinar a igreja. Vem colocar capulana. Aleluia. Ó, irmão, tô te dando tempo de pegar sua oferta. Presta atenção. Pega a oferta. Vamos. Vem aqui. Vem ofertar com alegria, irmãos. Tomanha, manha, tosse. Tendere, a tosse. To chaca, chaca. Chaca, chaca, tosse. Pra vocês entenderem. Não há ninguém, perdão. Não há quem se compare a Jesus. Não há quem se compare a Jesus. Não há. O que aconteceu? Eu procurei e não achei. Girei e não achei. Eu apalpei e não achei. Não há. E você ligando? Hakuna wakaita sadesu. Não há. Hakuna wakaita sadesu. Hakuna wakaita sadesu. Tomanha, manha, tosse. A pastora sabe. Chaca, chaca, tosse. Fica aí de pé, igreja. Até todos. Não há quem se compare a Jesus. Não há quem se compare. Não há quem se compare a Jesus. Não há quem se compare a Jesus. Não há. Eu procurei. Ó, eu procurei. Vocês encontraram? Mas não achei. Jamais. Girei, mas não achei. Apalpei, mas não achei. Não há. Porque Ele é único e jamais existirá outro igual ao nosso Deus. Aleluias!
Aleluia! Glória a Deus. Mais uma vez, vem aqui, pastor Rodolfo. Ele foge, irmãos. Sempre tem que falar isso, né? Senão as igrejas vão achar, nossa, ali só a pastora fala. Não, irmãos. É que o Rodolfo é um pouquinho tímido. Amém? Então, faz aí. Gambatê. Ou Ó, Arinocotobá. amém? Hã? Amém. Sou grato a Deus por que Deus tem feito essa noite. Agradecer a missionária Edna, né? Por estar sendo sempre esse canal de bênção, né? Para trazer o pastor Juliano Fraga. E ontem eu fiquei muito assim, sabe assim, orgulhoso. Na hora que ele falou assim, amanhã vai pregar lá na igreja do pastor Rodolfo. Ele falou assim, sou quase membro de lá. Eu falei, ah. E eu fiquei assim, oh. Falei, por que não gravou esse negócio aqui, né? Né? Mas glória a Deus por isso, fico feliz. E dizer que as portas sempre estarão abertas, né? Para o Senhor vir pregar, né? Enquanto houver fôlego nesses pulmões e nós estivermos aqui na terra, né? O Senhor está com portas abertas em nome de Jesus. Queria agradecer o Yurizinho, rapaz. Ele falou assim, pastor Juliano vai estar na sua igreja? Eu falei, vai, então pede lá o seu pastor, ele vem, né? Em nome de Jesus. Agradecer também a todos os irmãos que vieram. Pega essa palavra, caminhe com ela, creia nela. A graça, ela restaura, ela é muito poderosa. Faz o homem barbado chorar, né? Faz o orgulhoso se humilhar. Faz reis entregarem suas coroas e adorar. Então, irmãos, essa palavra, ela muda. Jesus Cristo, ele muda as histórias de homens que eram gnósticos ateus para crentes, de mulheres que oraram por tantos anos pelo seu marido e do lugar mais improvável, Deus levanta uma pessoa e fala assim, você é brasileiro? De onde você está? Como que é? Vem na minha igreja. Deus usa os improváveis. Deus cria histórias maravilhosas. E eu gostei muito que o pastor falou assim, Deus quer usar aquilo, seu trabalho, para fazer grandes milagres. Ele quer fazer milagres lá, ele quer ser Deus lá, ele quer fazer grandes coisas lá no seu trabalho. A oportunidade que Deus está nos dando de usar nossas colocações para expandir o reino de Deus. Ele não quer. Eu falo pro meu filho que gosta de jogar bola, o mundo não precisa mais de Ronaldos, Kakás, apesar de ser muito bons, de Neymares, Cristianos Ronaldos, são muito bons, legais. Mas ele precisa de alguém que seja a diferença, que plante o reino como outros jogadores já fizeram no passado, que seja alguém que leve a bandeira de Cristo e viva por ela, se tiver que sofrer por ela, sofra por ela. Isso que o Evangelho faz, irmão, prepara pessoas inexperientes e às vezes são tímidos. Eu sou muito tímido, irmãos. Eu gosto de pregar, somente pregar. Eu não dirijo culto. Se for dirigir culto, eu vou acabar com o culto. O culto vai ser um culto mais dos nossos irmãos reformados, assim, né? Só falta ter o órgão de tubo só. Mas aprove a Deus nos chamar a sua misericórdia, com sua maravilhosa graça. E estarmos aqui trabalhando, participando dessa história. Essa história é muito maior que nós, é muito maior que cada um de nós, é muito maior que as nossas ofertas. Mas eu agradeço pelas ofertas que vocês fazem todos os meses aqui nessa casa. Eu agradeço por todas as orações que os irmãos fazem. Eu agradeço por cada palavra que às vezes os irmãos me dão. E agradeço pela amizade dos pastores, dos irmãos, dos ministérios vizinhos. E em nome de Jesus, vamos continuar para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus. O pastor tem livros, tem bíblias lá. Ajude o ministério dele em nome de Jesus. Sim. Ok, tá bom.
Temos ali uma lembrancinha, um bolo para os irmãos ali. Nossa simplicidade está ali. Antes de acabar, assim que acabar no culto, nós viemos aqui para frente para o nosso irmão Emerson tirar foto em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ali ele vai ser a voz que vai falar, nos dirigir aqui no púlpito, né? Tirar foto, aí, irmão, da paz do Senhor, pedir pararó, compra o livro do pastor, compra ali, né? Em nome de Jesus, pega ali sua lembrancinha e vamos desfrutar do nosso final de semana, em nome de Jesus, e no domingo, cada um na sua igreja, apoiando, servindo, né? Em nome de Jesus, amém? Pai, te damos graça nessa noite, porque Tu és bom. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus, Pai amado Senhor, rico, Pai amado Senhor. Um Deus que confirma a Tua palavra, Pai amado Senhor. Deus que vai no mais profundo, Pai amado Senhor. O Deus que vai onde, Pai amado, onde nós às vezes não sabíamos que tinha profundidade, Pai amado, para irmos, mas o Senhor consegue chegar e nos demonstrar, Pai amado, que há lugares mais profundos em Ti, Pai amado, para irmos, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra hoje, Pai amado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais este ano de vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que foi nos ministrada hoje, Pai amado, Senhor, com maestria, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa usar, Pai amado Senhor, cada um de nós, Pai amado Senhor, com a mesma maestria, Pai amado Senhor, ou com simplicidade, Pai amado Senhor, mas usa-nos, Pai amado Senhor, na medida, Senhor, que Tu nos faz se revelando, Pai amado Senhor, a nós e nós vamos Te buscando, Pai amado. Ajuda-nos, Pai amado, nós iremos para nossos lares, mas continua conosco, Pai amado Senhor, indo, Pai amado, falando aos nossos corações, queimando, Pai amado, ainda em nossos corações, falando, Pai amado Senhor, das Tuas maravilhas para nós, Pai. Eu te peço essa noite, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para sempre. Nós podemos dizer amém, 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 amém. Está transferido o culto ao Senhor para a tua casa, para o teu lar, para onde você for.